A depressão, ela é também um sintoma da vida que a gente tem. Muitas vezes, eliminar a depressão é a maneira de você piorar a sua existência, porque você elimina o sintoma que está acendendo uma luz vermelha e lhe indicando que a vida que você está levando não é boa de ser vivida. Ter saúde não é não adoecer. Ter saúde é poder adoecer e aprender com a doença, aprender com a experiência. É mudar a vida em função da análise do que é que me fez cair na depressão e modificar aquilo que, de alguma maneira, estava na raiz da experiência patológica. Para isso, sim, a gente tem psicoterapia comportamental, psicanálise, remédio, mudança da nossa vida, criação de áreas verdes, políticas de lazer, etc. e tal. Mas tudo isso só se justifica se todo esse arsenal tiver voltado para o entendimento que a depressão, nas suas várias formas, ela indica alguma coisa que precisa ser modificada. Não só se continua vendendo antidepressivo para as depressões graves, para quem precisa, mas continua se vendendo antidepressivo para tudo. Para quem perdeu o pai e está de luto, para quem está ansioso porque vai fazer vestibular, para quem não conseguiu aumento de salário e está triste, para quem se separou da mulher. Quer dizer, é como se a vida devesse ser um percurso sem turbulências. Vamos amaciar, vamos fazer uma estrada aqui, e aí ela fica uma vida sem acontecimentos. Você considerar que a vida é uma espécie de patologia, que você tem que medicar todos os excessos dela para botar ela numa espécie de normalidade, o que você faz é empobrecer extremamente. Aí sim, você produz depressão. Ora, o que nós fizemos na nossa modernidade? A primeira coisa que nós fizemos foi cortar a cabeça do rei. Ou seja, nós tiramos o tirano, mas assumimos um novo problema para nós. Aquela verdade universal que ele sustentava, respondendo sozinho para a noite horrenda, agora ele dispersou na nossa sociedade democrática. Não tem instância mais transcendental que nos diga: durmam tranquilos, porque o caminho é esse. Quando a gente destitui as certezas eternas, quando a gente assume nas próprias mãos, a gente assume nas nossas próprias mãos a gestão do nosso estar no mundo, a gente assume, por um lado, uma enorme responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma grande liberdade. Nós podemos finalmente começar a responder por nós. E o preço desse ajuste, talvez a gente esteja pagando com esses sintomas que emergem. Por outro lado, nós assumimos também uma parcela de poder desfrutar daquilo que antes estava só reservado ao rei. De tomar nas próprias mãos o caminho da vida. Hoje, a questão de entregar-se compulsivamente ao consumo é uma válvula de escape bastante sedutora. Parece que é um modo pelo qual talvez muitos procurem ressignificar esse sentido para a sua própria existência, e em que, por essa tarefa, teríamos aí uma capacidade de alguma maneira, manter o fluxo da vida, né? Ou seja, o indivíduo continua trabalhando, porque de alguma maneira ele vai comprar alguma coisa, e aquilo vai levar ele para algum outro lugar, e ele vai comprar alguma outra coisa. Parece que cada vez mais isso funciona como uma forma de aplacar a falta de sentido, a falta de significado, a angústia da existência. Infelizmente, ou felizmente, seja como for, cada vez mais esse novo cenário da sociedade de controle, da sociedade de consumo, tem produzido subjetivamente pessoas que acreditam que a sua identidade está ligada efetivamente ao conjunto de produtos e serviços que são capazes de consumir e colecionar. Cada vez mais vamos como que nos tornando, né, o estilo de vida associado ao conjunto de mercadorias que colecionamos para comprar, e que é muito comum isso. As pessoas se sentem mal, são deprimidas, estão tristes, elas fazem o quê? Um shopping. Num sistema finito, o sistema finito não comporta crescimento exponencial. Em algum momento, essa curva exponencial iria ou assintoticamente chegar no equilíbrio, se nós conseguirmos saber qual é esse equilíbrio, ou haveria algum colapso. É assim que um sistema, quando ele atinge um limite, ele funciona na natureza. Só que nós introduzimos uma variável nova que não existe até que se saiba na natureza, que é o livre-arbítrio. Nós podemos, de certo modo, escolher
ou até grande parte, nós podemos escolher os caminhos. A noção de tempo presente da criança é imediatamente agora. É um momento presente muito curtinho. Para o jovem, um jovem adolescente, baladeiro, a noção de tempo presente é 3 dias. Assim. Então, é o tempo da próxima balada. A vida vai amadurecendo o indivíduo e ele vai começando a entender que existe um tempo presente maior que ele tem que viver. Aí ele começa a olhar, pensar em 5 anos. Começa a pensar em 10 anos. Aí quando você fica mais velho, você começa a pensar em gerações. Esse processo de expansão da noção de tempo presente é fundamental para entender sustentabilidade. Para entender o processo histórico de amadurecendo da sociedade, no sentido de compreender que tem uma complexidade maior do que simplesmente um já aqui e agora. Quando a gente sente vergonha, a gente se considera, talvez erradamente, mas pouco importa, o que importa é que a pessoa se considera assim, inferior, pequeno, em relação a um ideal, esse evidentemente valorizado. Uma pessoa que sente vergonha de ser pobre é uma pessoa que valoriza o dinheiro. Se não, poderia ter raiva de ser pobre, né? Poderia ter bronca de ser pobre, mas não vergonha. Poderíamos até dizer, né, que as vergonhas que a gente sente, se a gente as analisar, elas contam muito sobre a gente mesmo. Nem sempre nós temos a noção clara do que é precioso. Muitas vezes nós achamos que uma coisa é importante, quando ela pode ser importante em função do olhar alheio, mas não para nós mesmos. Talvez uma coisa que devêssemos começar a pensar seria o que é efetivamente o precioso para cada um de nós e como nós podemos fazer que esse elemento precioso seja devidamente valorizado não apenas na sua negação, mas também na sua posição, na sua afirmação. Já precioso não apenas quando nós sentimos falta, mas precioso quando nós temos a coisa. A vaidade entra justamente como momento em que eu não estou vendo, por exemplo, o desejo do meu corpo, ou o desejo meu. Eu não estou identificando o meu desejo. Eu estou construindo o meu desejo a partir do olhar dos outros. Então, o elemento principal da vaidade é que eu desloco o centro da atenção de mim mesmo para o que os outros vão achar. Quer dizer, chega um momento que eu nem sei mais o que eu quero, o que eu desejo. A possibilidade de eu perder totalmente a noção do meu desejo é muito grande. Você tem que correr muito, a velocidade é cada vez maior. Na maior parte das vezes você para e diz, afinal de contas, eu estou correndo para onde mesmo? Eu estou correndo. Você não está correndo para lugar nenhum, você está correndo simplesmente porque você tem que correr. Porque se você não correr, a casca de gelo racha, então aí você vai ser afogado, né? O Emerson diz, a época que a gente vive como se nós corrêssemos sobre uma fina casca de gelo. Se você parar, ela racha. E quando ela rachar, você se afoga. Então, o Bauman retira dessa imagem para dizer o seguinte, nós estamos atravessando o inverno e a casca é fina. Se você andar devagar, o chão racha. E aí você morre. Então, além de ser um inverno, além de você não ter nenhuma referência clara diante de você de como resolver as coisas, você não tem tempo. Conhecer o ser humano como puro ódio é construir uma utopia, tão negativa e tão falsa como reconhecer o ser humano como um ser profundamente amoroso, incapaz, e só alguns monstros, por tara genética, é que seriam capazes dessa dor. Todos somos capazes de grandes gestos de ódio. E como diz a célebre afirmativa de Sartre, se o inferno são os outros, ela tapa uma coisa que eu acho muito interessante pensar, que Sartre nunca disse, mas que eu acrescento. O inferno são os outros, porque também o paraíso está nos outros.